No alto das montanhas, aninhado entre picos imponentes, jazia o Lago dos Sussurros Adormecidos. Era um lugar de beleza sombria, refletindo o céu em constante mudança. Lendas se agarravam a ele como névoa da manhã. Histórias falavam de uma presença malévola em suas profundezas. Moradores contavam sobre aqueles que se aventuraram e nunca mais retornaram. Seus barcos encontrados vazios e à deriva. O Lago dos Sussurros Adormecidos era um lugar de medo. Era um lugar que era melhor deixar intocado. Lucas, um jovem jornalista investigativo, zombava das histórias. Ele vivia da lógica, de fatos concretos. O sobrenatural não o influenciava. Ele viu o lago como um desafio, sua lenda um enigma a ser resolvido. Armado com sua câmera e uma dose saudável de ceticismo, ele chegou à aldeia. Ele estava determinado a desmascarar o mito do Lago dos Sussurros Adormecidos. Os moradores o receberam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Eles viram em seus olhos um desrespeito por seus avisos. Eles viram um jovem caminhando cegamente para o perigo. Ainda assim, eles o acolheram. Eles lhe ofereceram abrigo na pousada da aldeia. Era um edifício simples com paredes de pedra e telhado de palha. Uma noite, uma velha chamada Dona Marta se aproximou de Lucas. Seus olhos, cheios de anos de sabedoria, continham um aviso. Ela falou do lago. Sua voz era baixa e rouca. Ela o descreveu como um ser senciente. Ela o avisou sobre seu canto de sereia, sua capacidade de atrair os incautos para a morte. Lucas ouviu educadamente. Ele descartou suas palavras como divagações de uma velha. Ele agradeceu a ela por sua preocupação. Ele garantiu a ela que ele era mais do que capaz de cuidar de si mesmo. Dona Marta balançou a cabeça tristemente. Ela sabia que Lucas, como tantos antes dele, não seria influenciado. Ele teria que ver para crer. Na manhã seguinte, Lucas partiu para o lago. Ele ignorou os apelos dos moradores para reconsiderar. Ele alugou um pequeno barco. Era velho, mas robusto. Ele se afastou da costa. A névoa da madrugada pairava pesada sobre a água. Ela obscurecia o centro do lago da vista. Lucas, impávido, remou em direção ao coração do mistério. Enquanto ele remava, o ar ficou pesado. O silêncio ao seu redor era quebrado apenas pelo suave respingo dos remos. O sol, um disco pálido por trás das nuvens, lançava sombras longas e misteriosas na água. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele afastou o sentimento. Ele atribuiu isso ao frio da manhã. Ele continuou sua jornada, mais fundo no abraço do lago. Chegando ao centro, ele parou de remar. O lago estava assustadoramente calmo. A água era tão clara que era como olhar para um abismo. Era como se o próprio lago estivesse prendendo a respiração. Lucas, cativado pela estranha beleza do lugar, inclinou-se sobre a borda do barco. Ele olhou para as profundezas. Seu reflexo olhou para ele. Estava distorcido pelas ondulações da água. Por um momento, o reflexo pareceu mudar, tornando-se algo diferente, algo sinistro. Ele piscou e a ilusão desapareceu. Lucas riu de si mesmo. Ele se repreendeu por deixar sua imaginação correr solta. No entanto, uma semente de dúvida havia sido plantada. Ela começou a crescer no fundo de sua mente. A água sob seu barco começou a se agitar. No início, era apenas uma ondulação suave. Então, se intensificou, o barco balançando mais violentamente. Lucas olhou ao redor para a fonte da perturbação. Ele não viu nada. O vento estava parado. As árvores na costa estavam imóveis. O balanço ficou mais violento. Lucas agarrou as laterais do barco, seu coração batendo forte no peito. Ele percebeu com uma crescente sensação de pavor que a perturbação não estava vindo da superfície.
estava vindo de baixo. Algo roçou no fundo do barco. Lucas engasgou. Ele se levantou de um pulo. Ele quase perdeu o equilíbrio quando o barco balançou violentamente. Ele olhou para a água. Seu sangue gelou. Rostos pálidos e fantasmagóricos olhavam para ele das profundezas. Seus olhos, cheios de uma antiga tristeza e fúria, pareciam queimar com um fogo frio. Lucas cambaleou para trás. Ele tropeçou no remo e caiu no chão do barco. Ele se levantou de um pulo. Ele tateou em busca de sua câmera. Ele precisava de provas, evidências para mostrar que não estava enlouquecendo. Ele levantou a câmera, suas mãos tremendo. Ele apontou para os rostos na água. Mas, tão rápido quanto apareceram, eles se foram. O pânico aumentou dentro dele. Lucas soube então que as lendas eram verdadeiras. O lago estava vivo. E não era benevolente. O barco balançou violentamente. Lucas gritou ao ser jogado na água gelada. Ele veio à tona, ofegante. Algo o puxava para baixo. Ele olhou. Tentáculos envoltos em suas pernas. Ele foi puxado para baixo da superfície. O preço da curiosidade. Lucas gritou. Mas seus gritos foram engolidos pela água. Bolhas subiram de onde ele havia desaparecido. Elas quebraram a superfície do lago. Elas desapareceram na quietude. O barco balançou suavemente por um momento. Então, ele também foi puxado para baixo da superfície. Ele desapareceu sem deixar vestígios. O lago dos sussurros adormecidos estava silencioso mais uma vez. O sol rompeu as nuvens. Ele banhou as montanhas com uma luz quente. Mas o lago permaneceu escuro. Era um espelho negro que não refletia nada. A única evidência da presença de Lucas era o leve eco de seu terror. Ele permaneceu no ar como um último suspiro, uma fuga desesperada. O lago não havia reivindicado Lucas inteiramente. Movido por uma necessidade primal, ele se debateu contra os apêndices viscosos. Ele chutou e arranhou seu caminho para cima. Quando ele pensou que respiraria pela última vez, sua cabeça rompeu a superfície. Ofegante, ele sugou o ar precioso. Com um impulso final, ele se libertou. Ele nadou em direção à costa. O lago se lembra. Ele rastejou para a margem lamacenta, caindo no chão sólido. Ele tossiu e engasgou, seu corpo tomado por calafrios. Ele ficou lá por um longo momento, seu coração ainda batendo forte contra suas costelas. A imagem horrível dos rostos nas profundezas estava gravada em sua mente. Enquanto ele estava lá, recuperando as forças, ele sentiu uma presença observando-o. Não era uma presença física. Era algo mais insidioso. Ele podia senti-lo no sussurro do vento entre as árvores. Ele podia senti-lo na frieza do ar contra sua pele. O lago estava observando-o. Ele se lembrava dele. Um futuro incerto. Lucas se levantou com dificuldade. Ele cambaleou de volta para a aldeia, suas roupas pesadas e encharcadas. Ele deixou para trás a câmera, o barco, seu ceticismo. Ele levou consigo algo muito mais valioso, o conhecimento assustador de que algumas lendas nascem da verdade. Ele nunca falou sobre o que tinha visto. Ele sabia que ninguém acreditaria nele. E talvez fosse melhor assim. O lago dos sussurros adormecidos permaneceu. Era uma presença silenciosa e taciturna, aninhada entre os picos. Ele esperou pacientemente. Ele guardava seus segredos de perto. Era um lembrete constante de que existem alguns lugares onde os humanos não foram feitos para pisar. Alguns mistérios são melhor deixados sem solução. E algumas lendas são melhor deixadas intactas.